Existe alguma questão que, no caso, por exemplo, já no teste do pezinho, que dá alguma sinalização ou não? Não existe nada disso. Dessas assim em específico, não, Uhum. né? Mas existe alguma É, doença autoimune que pode existem ser algumas doenças que a identificada? gente. Na verdade, aquelas doenças de defeitos, né? Do metabolismo que a gente fala. Uhum. Então, por exemplo, fenilcetonúria é uma delas, né? Mas dessas, assim, dermatológicas, não. Não. A gente falou brincando da tirícia, né? Da icterícia, e eu lembro que, rapaz, o Telzinho deu um trabalho quando nasceu, porque meu filho nasceu prematuro, né, Bia? Ele nasceu com 8 meses, nasceu um mês antes da hora. Sim. E aí, ele não foi pra UTI por conta do pulmãozinho, mas aí ele não tava conseguindo ter força pra sugar ainda. Sim. Só que ele era muito amareladinho, né? E aí, beleza, aí tinha a doutora Sandra lá, a doutora Sandra você conhece? Conheço, Um amorzinho. Né, pediatra, e aí ela falou, ó, vocês vão ter que tomar cuidado porque se ele não for ficar mais claro, isso pode prejudicar, porque parece que o fígado, né, Fígado, pode ser prejudicado por conta dessa questão e surge na pele, né, por isso que eu tô falando sobre esse assunto. Aí depois teve que tomar banho de luz negra, 2 dias no hospital, teve todo um trampo, porque é perigoso também se não tratar nesse tipo de questão, né? porque daí faz uma sobrecarga hepática, né, no bebezinho. E o bebezinho, ele não tem um fígado bem maduro, vamos dizer. Uhum. Demora um tempo até ter uma função boa, né? Função hepática boa. Então, assim, tem que ter um cuidado maior, Uhum. né? Quando tem a icterícia, né? Tá vendo? Ó, não coloquem vinho numa madeira das crianças para as crianças dormirem. Não, melhor não. Porque antigamente, né? Que o pessoal punha um pouquinho de pinga, né? Conhaque. Pra criança dormir, Na não, não. mamadeira, né? Não pode. Molhava a chupeta também. Você pode desenvolver aí uma doença hepática na criança só porque você quer que ela durma. Então, não façam isso. E Bi, fala uma coisa pra gente, como é que você consegue fazer pra alinhar? Porque a gente já conversou com a Kelly, né, sobre maternidade e carreira, já conversou com a Carol, também responsável pela revista Estilo, jornalista, né? E como é que você faz pra dar conta da sua vida profissional, do cuidado com os filhos, porque a gente sabe que você tem 2 filhotes, né? Inclusive, muito lindos, parabéns. Ah, Modelos. Tem a questão também, né, de... Hã? Oh, obrigado, foi atrapalhado. Enfim, como é que você dá conta de toda a sua vida, além da questão da sua profissão? Como é que é pra você fazer isso? E cuidar da sua saúde também nisso tudo. Não, é um malabarismo, viu? Então, assim, a gente tem que tentar fazer, como se diz, assim, uma escala. Uhum. Porque não tem como. Eu penso assim, que se você focar muito em uma área, vamos supor, focar só na profissão, o resto vai sofrer. Uhum. É difícil tentar alcançar esse equilíbrio. Então, eu diminuí um pouco minha carga horária no consultório. Não teve jeito, porque pequenos, né? Meu marido sai de manhã, não tem horário para voltar. E Então, seu marido também é médico? Então, assim, Vamos dar spoiler? O pessoal já imagina, né? sabe? Pesquisem aí. Então, daí ele sai de manhã, não tem como ele. Não tem hora para voltar. Então, eu tenho que ficar sempre atenta ali aos horários das crianças e ficar um pouco com eles também, né? Uhum. Meu menino, agora eles são maiorzinhos, então já é mais tranquilo. Mas no começo, quantas vezes assim eu ia trabalhar e levava eles? Eu lembro quando eu tinha a Luísa, só a Luísa, eu trabalhava em Palmital na época. Eu ia e levava a Luísa junto. Uhum. Daí a Luísa ficava na pracinha, ficava na sala de espera enquanto eu atendia. Aí tinha horário da mamada lá, eu parava e ela vinha, sabe? E foi assim. Aí, às vezes, até hoje, né? Às vezes a gente tem horário das crianças, eu pego, levo pro consultório. Fica aqui um pouquinho na cozinha, fica ali um pouquinho. Só comendo um Fica pouquinho. quietinho comendo bolacha. Então, eles ficam ali. Então, eu tento, assim, dar essa equilibrada, de certa forma. Porque não tem como eu não dar atenção para né? Assim, pros filhos e deixar os pacientes. E também eu não posso focar somente na parte profissional, né? Porque eles são muito pequenos e eles precisam da mãe perto, né? Para várias coisas, né? De afeto, de acolhimento. Né? É uma fase que eles precisam da gente para muita coisa. Então, a gente faz malabarismo. Sim. Eu tava conversando com a Gi hoje, que é minha namorada, até sobre isso, né? Ela contando algumas questões da infância dela e falando sobre esse contexto da presença, né? Dos cuidadores em geral, né? A mãe acaba exercendo um vínculo nos primeiros momentos de vida ali maior do que o pai, né? Naturalmente, mas essa questão da presença dos pais, eu acho que é interessante, porque o que desencadeia essa presença, esse estar ali, cuidar, dar atenção, isso gera várias questões da vida futura, né? Na vida adulta, por exemplo. E é diferente, porque assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que olha as crianças para mim, já tá comigo há 5 anos, uma pessoa assim de extrema confiança.
Mas certas coisas, eles ficam esperando eu chegar. Ah, não, eu quero que a minha mãe faça, né? Então, é um vínculo que, nossa, faz muita diferença mesmo, assim. E como nós somos, né, da área da psicologia, a gente vê a importância que tem essa questão do vínculo, né, com os pares primários ali, com o pai, com a mãe, que na vida adulta isso é fator que auxilia na prevenção de transtornos, né, mentais, inclusive, né, da criança, quando for um adulto, não ser um adulto que desenvolve alguma condição de depressão, ansiedade, enfim. Sim, Eu também, assim, quando criança, meus pais sempre trabalharam fora, mas sempre tinha alguém em casa. Então, assim, eles meio que eles revezavam, assim, pra sempre ter alguém em casa. Porque é uma referência, né, para as crianças. Como é que você vai deixar a criança... Bom, é uma opinião pessoal, né? Como que eu vou sair de manhã junto com o Bruno e voltar à noite? Às vezes eles já estão dormindo. Então, foi uma escolha que eu fiz, assim, diminuir um pouco para conseguir acompanhar os dois nesse começo, né, assim. Até eles ficarem... Até eles irem pra faculdade, acho que é muito, né? Falta um pouquinho ainda, né, Bia? Falta um pouco. Não, Bia, Não depois... precisa ser tão, né? Aí depois você vai falar que até casar. Até ter filho. Até ter filho. Ah, não, tem que cuidar dos... Oh, perdão. Nossa, até cuidar dos netos, né? Nossa, aí tem uma mansão com a família toda. Mas você fala isso, os meus pais mesmo, eu nasci em São Paulo, né? Meus pais a gente morava lá. E meus pais, num determinado momento, meu pai se aposentou. Meu pai tem mais tempo de aposentado que de contribuição hoje. Meu pai se aposentou. Rasta pra cima. Como diz o Fernando Henrique, meu pai foi vagabundo aos 40. E aí meu pai se aposentou e depois eles foram para uma cidadezinha do interior do Paraná, né? Chamada Santa Isabel do Ivaí. Inclusive, semana que vem eu não vou estar aqui porque eu vou estar lá visitando a metrópole. Tem que aposentar sozinho. Metrópole Santa Isabel do Ivaí. E aí... a gente percebeu muita diferença de quando a gente morava em São Paulo e quando a gente foi morar lá. Porque lá em São Paulo a vida é muito corrida, minha mãe, eles trabalhavam e tal. Meu pai, apesar de ter se aposentado, eles ainda trabalhavam. Aí meu pai na época comprou um material de construção, então trabalhava. E ele vendeu esse material de construção e foi embora pro Paraná. Então chegou no Paraná, meu pai só era aposentado só. Ou vagabundo aos 40, como E aí ele beleza, aconteceu, né? E a gente percebeu nitidamente a diferença entre ter ambos. Porque daí a gente tinha ambos. Tinha meu pai e minha mãe presente, né? E a diferença que era em tê-los conosco. Eu tinha 8 anos na época. E quando a gente vivia em São Paulo, que sempre tinha alguém também. Sempre tinha algum familiar, a minha avó, um tio. Eu lembro dos primeiros momentos de infância, eu ia para casa de uma tia, minha irmã ia para casa da minha avó. Então ficava aquela situação. Os primeiros momentos ali da infância, as lembranças que eu tenho. E depois... Aí fez toda a diferença. Eu acho que foi onde a gente conseguiu uma equalizada legal. Muito bom esse corte, não é mesmo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho da notificação. Muito importante. Assista o episódio completo na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.